de lado, amado. É impressionante esse negócio. E o Espírito Santo está dentro de nós. Bom, mas não sou eu que vou pregar. Pastor Wendel, por favor. Dê um aplauso a Jesus pela vida dele. As crianças. Crianças. Sobe aqui. Ó, vocês vão bonitinhas para as salinhas. Crianças. Pais, olhe para mim, pais. Ministrem os vossos filhos, porque o negócio está sério. Você não sabe o que a gente ouve nas classinhas por aí. Isso não é culpa da criança, coitada, isso é culpa dos pais, que deixam elas assistirem o que elas querem, largam elas lá em frente à televisão e a televisão vai ministrá-las. Ou o celular. Criança com 6, 7, 8 anos tem celular. Ela vai ser ministrada pelo quê? Entram várias mensagens subliminares ali. É uma coisa absurda o que está acontecendo hoje. Enfim, as crianças acaba gerando nas crianças espírito de rebelião. Elas começam a comandar a casa de vocês, sem que vocês percebam, porque não estão ministrando as crianças. Os pais precisam investir tempo. O melhor tempo investido é na vida das crianças. Porque um tempo investido, bem investido na vida das crianças, você vai gerar um cristão verdadeiro lá na frente. Porque se você começar tarde, vai ser mais difícil. Amém? Eu abençoo essas crianças. A palavra de Deus, quando Jesus chama os pequeninos e diz, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ele diz assim, lá em Mateus 18:10, que os anjos das crianças assistem à face do Pai. Elas estão diante da face do Pai, os anjos das crianças. Olha que tremendo isso. E vai o pai e derruba o próprio anjo da criança. Pais, tomem cuidado. Seus filhos são tesouros de Deus. Amém? Por isso eu os abençoo, eu declaro a proteção sobre a vida dessas crianças. O sangue do Cordeiro está sobre elas. O inimigo está desautorizado a querer trazer qualquer mal à vida dessas crianças. Todo laço, embaraço, artimanha, emboscada do diabo está quebrado, anulado, desautorizado contra essas crianças. E eu declaro a unção do Espírito Santo, a ministração do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok. Aleluia. Eu abençoo o pastor Wendel. Levante tuas mãos. Diga comigo, nós abençoamos o pastor Wendel. Usa a vida dele, Espírito Santo. Que ele seja movido pelo teu Espírito Santo. Toma as rédeas, Espírito Santo. Usa a boca dele como boca profética. Usa essa língua como a pena de um destro escritor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz e graça, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Deus abençoe o apóstolo Miguel, o apóstolo Nancy, pela confiança. Estou aqui tremendo, batendo os tornozelos aqui. Deus abençoe o pastor Igor, a pastora Ana. A gente está junto já há mais de 12 anos aí, caminhando. E o Adriano. Minha esposa está meio baleada, irmão. Está meio cansada lá, estava com as dores. Foi para uma vigília no meu lugar que eu não pude ir. Chegou, a gente foi direto para o culto da manhã. Saímos agora à tarde. Ontem tivemos sim pipoca e evangelismo. Foi 24/7. Então hoje ela acabou a bateria. E o Pedrão está muito gripado nos últimos dias. E aí eu decidi deixar ele em casa para cuidar da saúde dele também. Amém, irmãos? Deus abençoe o apóstolo. Deus abençoe a igreja por essa data abençoada. Deus abençoe a Ana,
pastor Leandro, aquela bênção ali, Mauricião. Deus abençoe, viu? Irmãos, Atos capítulo 3. Vamos meditar aqui nessa passagem muito conhecida. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido, algumas traduções diz trago, e era trago, um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também a vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os testemunhos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Até aqui, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre a porta da Tua palavra, Senhor. Guarda meu coração da soberba, da arrogância, da sabedoria humana. Derrama, Deus, uma unção de alegria sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, tem alegria. Às vezes nós passamos por alguma circunstância na vida que quer roubar a nossa alegria. Quinta-feira passada, nós estávamos em um curso de obreiros e o pregador falava sobre a carta aos Filipenses, falava sobre a alegria que aquela igreja tinha mesmo em meio a muitas tribulações. E ele olhou na minha direção e falou: você não pode deixar que a amargura governe a tua vida. Uma característica do cristão é ser alegre. Um cristão que tem o Espírito Santo é ser alegre. Eu saí dali, entrei no carro, coloquei um louvor e fui trabalhar ouvindo um hino. Quando eu voltei para minha casa de manhã, eram umas 6 horas da manhã, passei uma madrugada orando com alguns irmãos, voltei para casa cantando louvor no trânsito, né? Ouvindo o hino, aquela alegria toda, irmã, sabe? Cheguei em casa, coloquei o carro, quando foi umas 10 horas da manhã, eu fui levar meu filho na escola, quando eu desci, estavam os 2 carros arrombados, roubaram o som, roubaram um monte de coisa dos carros. Aí eu falei: olha só, eu comecei a cantar por causa da alegria que eu recebi no culto, e Ele quer que eu comece já a murmurar e agir com a força da minha mão. Então Deus, Ele quer que você tenha alegria pelo simples fato de estar na casa dEle, independentemente do que aconteça. Depois eu recuperei os rádios. Mas Deus, Ele às vezes permite nós passarmos por alguma circunstância. O capítulo 3 de Atos, irmãos, é interessante. Eles estão vindo da maior conferência de avivamento da época.
Eles acabaram de passar por um encontro de grande despertamento espiritual. O capítulo 2 de Atos há um cumprimento de uma promessa. Há aqui uma transição do judaísmo para o judaísmo cristão. Está se formando de forma clara o corpo. Está se manifestando de forma clara o reino de Deus. E aqui no capítulo 3, do versículo 1, a palavra do Senhor destaca que Pedro e João, eles juntos iam ao templo da oração. Essa dupla é conhecida. Essa dupla é habitual andar junto. Quando eles pescavam, eles eram sócios. A Bíblia narra que quando eles foram até o túmulo, foram os dois, domingo pela manhã, um domingo de Páscoa, que ali eles foram até o túmulo juntos. Os dois sempre tiveram uma característica de caminhar junto. A última Páscoa servida a Cristo Jesus, foram eles que prepararam. Duas pessoas distintas, duas personalidades diferentes, mas que sempre caminharam juntas por um propósito. Esses dois tinham uma característica de estar juntos. E agora o motivo, a motivação deles estarem juntos aqui, não era a sociedade da pesca, não era ir até o túmulo, não era fazer alguma atividade dentro da cultura judaica, mas era ir orar. Nós precisamos de pessoas que estejam junto de nós com o mesmo propósito, orar. Buscar a face de Deus, ter prazer em estar na presença dele, investir tempo na oração, andar ajoelhado, abrir mão do comodismo, da negligência, da Netflix, se for o caso, e ir para o joelho. Nós precisamos de pessoas que andem conosco, que vão até a hora nona, lembrar que foi a hora nona, que um brado foi dado por nossa causa, era uma hora específica, era uma hora importante, e eles iam para lá, porque Atos, capítulo 1, do 12 ao 14, diz que era comum eles se reunirem, e naquele dia estavam os discípulos, as mulheres, os irmãos de Jesus reunidos orando. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que havia cerca de 500 irmãos, mas em Atos diz que 120 no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de companhia que adore orar, irmão. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que amem orar. Para de andar com quem não gosta de orar, irmão. John Wesley dizia: ande com homens santos e seja santo. Ou o pecado faz você parar de orar, ou você orando te faz parar de pecar. Quando eles entram no templo, versículo 2 diz que era trazido, é um termo em movimento. Alguém estava trazendo esse coxo. Tinha alguém para trazer até a porta. E talvez na cabeça desse alguém era a melhor ajuda que ele podia proporcionar. Trazer o coxo até a porta. Na cabeça dele era o melhor amigo que existia. Mas o melhor amigo nem sempre é aquele que te assiste socialmente, mas é aquele que te conduz para dentro do templo. Aqui ele vinha e deixava o homem, era um termo em movimento. Imagina os dois chegando na porta e alguém trazendo o coxo ao mesmo tempo e depositando ele na porta do templo. E Pedro ora, João ora, e eu imagino a personalidade de Pedro. Já vou pôr a mão para ele levantar. E João, calma. Lá no barco você não percebeu quem estava na praia, mas eu sou do amor, eu percebi que era ele. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. O propósito aqui é muito maior do que só orar. É manifestar o reino de Deus aqui hoje. E aí quando esse homem é colocado, a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. É uma característica muito interessante. Porque é uma certa doença que ou lhe falta algo do corpo, ou algo é muito complexo, é defeito muito complexo. Não é alguém que se acidentou, que nem Mefibosete. Não é alguém que teve um problema no percurso da sua vida, é alguém que nasceu assim. E a Bíblia diz que é desde o ventre da sua mãe. E se nós olharmos dentro do ponto de vista igreja, quando nós olhamos desde o Antigo ao Novo Testamento, é no ventre que as coisas acontecem. Quando Esaú brigava com Jacó, era no ventre. E eles nem se preocupavam na briga se ia agredir o ventre ou não. O importante era saber quem ia nascer primeiro. Se o ventre vai ficar bom para gerar mais filhos, não importa, eu preciso nascer. E é como o apóstolo falou, hoje é uma briga na igreja, com novos modismos, com novas maneiras, com tantos métodos, com tantas estratégias, como na verdade Moody diz que Deus, ele não unge métodos, ele unge homens de oração. E nós precisamos de pessoas que parem de brigar dentro do ventre, de machucar o ventre, que é a igreja, porque outros vão vir nascer, nós já nascemos, mas tem outros que estão vindo aí para nascer. E nós não podemos permitir que eles nasçam defeituosos. Nós temos que entender isso. Ele era coxo, ele nasceu com um problema. E a Bíblia cita em Romanos 5, do 12
do 1 ao 12, que nós temos esse mesmo problema. Porque todos pecaram. Nós nascemos com uma herança de defeito, pecado. E isso nos impede de entrar no templo. É necessário toda uma operação de redenção para nos proporcionar essa entrada triunfal. Assim como ele nasceu coxo, eu e você nasceu também do pecado. Mas graças a Deus que Cristo veio, como foi falado, ele aniquilou. Ele resgatou, irmão. E nos condicionou a ser curado desta deficiência. Assim como este homem foi curado. E ele era colocado à porta formosa. Tinha 9 portas. A formosa, o nome já fala. Era uma porta que tinha toda a sua estrutura em ouro. Ou seja, para quem quer receber a esmola, qual é o melhor lugar para se estar? É no lugar onde a porta é a mais bela, a mais atraente e mais pesada em ouro, porque os mais importantes vão passar por ali. Então é ali que eu vou ficar, porque as esmolas serão maior. Então ele era colocado nessa porta por essa motivação, pela aparência e a robustez da porta. O propósito dele era ali receber uma moeda, uma condição financeira. Tem pessoas que elas querem ficar escravas da situação. Elas não querem vir para receber a cura. Elas querem vir para usar isso como uma muleta. Ele não pediu a cura, ele não pediu milagre, ele pediu uma esmola. E nós estamos na igreja, muitas vezes não queremos ser libertos de um pecado. Não queremos ser libertos de uma condição, porque isso é desculpa para não fazer algo. É argumento para ser omisso. É argumento para ver uma vida rasa com Deus. Para não ir para o joelho. É um argumento. Eu não oro porque eu tenho tal problema. Eu não oro porque eu tenho tal dificuldade. Eu não faço isso porque eu não posso. Porque a minha casa é assim. Porque meu pai é assim. Porque meu filho... Ei, quando você entender que você não precisa de amuleta, de desculpa para servir a Deus, permita que Pedro e João parem na sua porta hoje e tire a sua muleta, tire o seu problema e cure você de uma vez por todas. É muito fácil ter uma resposta pronta, preparada, e é isso que estava acontecendo com ele. E aí quando a Bíblia narra, descendo no versículo 4, que Pedro e João fita os olhos nele. Os dois perceberam o mesmo problema. Se você ler Atos 4 em diante, você vai perceber que tinha muita gente lá, irmão. Você vai perceber que era um ambiente cheio de pessoas com algum tipo de enfermidade. Mas nesse, Pedro e João juntos fitaram os olhos. Comunhão, estão no mesmo espírito. Estão andando na mesma linguagem. Paulo fala, eu creio, por isso eu falo. E vó, que está ouvindo, Timóteo, faça assim também, porque a mesma fé que estava na sua mãe e na sua avó está em você. O mesmo espírito de fé, eu creio, por isso eu falo. Então eu vou falar porque eu creio, você vai entender porque você está debaixo da mesma visão. Os dois estavam juntos e os dois fitaram os olhos nele e olhou para ele. Quando ele olhou para os dois, ele estava esperando algo. Expectativa. Aí que está um grande X de questão. Quando você vem para a igreja, você vem para esperar algo de Deus, sim ou não? Mas a ideia de culto é latreia. Entrega. Deus vem para o culto esperando você entregar algo para Ele. Deus está aqui esperando você apresentar algo para Ele. Nós temos uma cultura brasileira de vir para receber. Vai lá na minha igreja, Deus vai dar um carro para você, vai dar uma bênção, vai dar uma cura, vai dar um pó de emprego, uma faculdade, vai te dar tudo. Não. Vem para a igreja, entrega algo para Deus hoje. Entrega um louvor, entrega uma oferta, entrega um dízimo, entrega uma adoração, entrega o trabalho das suas mãos. Celebre a ceia. Quando você celebra a ceia, você está dizendo, Deus tem uma aliança comigo. E quando você dizime a oferta, você diz, eu tenho uma aliança com Deus. Porque a primeira vez que a ceia se dá na Bíblia, é no texto do dízimo, lá em Melquisedeque, em Gênesis 22. As duas caminham juntas. E aí você celebra com alegria. E quando no versículo 5 olhou para os dois, esperando receber alguma coisa, Pedro diz, aí muda a conversa. Não tenho, singular. Nós dois percebemos. Nós dois estamos juntos. Mas eu digo por mim, eu não tenho. Responsabilidade pessoal. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Eu não sei, João, mas eu digo por mim, eu não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Percebe? Sabe o que é isso aqui? É irmão que só pega carona na oração dos outros. Pedro está falando assim, eu sei da minha caminhada. Eu oro, eu pago o preço, eu corri, eu lancei a rede, eu passei por tantas coisas que agora eu entendo. Eu não tenho. Nós viemos juntos com o mesmo propósito, somos amigos há anos, caminhamos as mesmas caminhadas, mas nesse ponto, para pôr a mão sobre o doente e o enfermo, é outra história. Eu sei da minha vida de oração.
Eu sei da minha condição monetária, eu não posso te ajudar monetariamente, mas espiritualmente eu posso, eu tenho para te dar. Levanta e anda, e toma ele pela mão. Às vezes você libera a palavra, mas tem que ser acompanhado de uma atitude. Não basta só liberar a palavra, tem que agir. Oração, tem que agir, irmão. E aí ele libera a palavra e toma pela mão direita e levanta o camarada. E o João fica só olhando. E Pedro põe uma condição interessante. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Quando Pedro toma ele pela mão direita, o Espírito Santo está sempre à nossa direita, sempre conosco. Isaías diz que pela destra de justiça, à direita de Deus, nós somos carregados. Quando coloca essa condição à direita, ele se coloca de pé. Etapas. Cura o tornozelo, cura o pé, ele se coloca de pé e se firma. Depois que ele se firma, ele começa a saltar. Põe-se em pé e entra no templo. Olha a diferença que este homem entra no templo, irmão. Ele entra adorando a Deus. Ele anda, ele salta, ele celebra, ele louva. Isso aqui significa que ele está chamando a atenção, porque o versículo diz que, e o povo olhando para ele. Espera aí, alguém que chamava atenção, porque vivia ali no cantinho pedindo esmola, agora está chamando a atenção porque está saltando e louvando a Deus. Ele chamou a atenção, ele roubou a cena, ele entrou no culto e falou: hoje, se alguém for adorar aqui, eu vou dar glória mais alta. Se alguém der uma oferta, eu dou uma maior. Se alguém aqui entrar no poder, eu vou rodar também. Alguém aqui é pentecostal, não sei, mas eu sou. Mas aqui ele curte, ele entende. Ele fala: ó, agora não chama a atenção porque eu sou coxo. Eu chamo a atenção porque eu pulo. Eu não chamo a atenção porque eu estou pedindo. Eu chamo a atenção porque eu estou dando. Eu estou entregando. Eu estou apresentando. Eu entrei no templo. Eu estava lá fora. Eu estava na porta. Eu não podia entrar porque uma deficiência me impedia, mas alguém veio e falou para mim sobre um nome que tem poder sobre todo nome, e esse nome me condicionou a entrar no templo. É este nome que vai proporcionar eu e você ouvir o toque da trombeta e entrar na onde ele quer tabernacular conosco. Entenda nessa noite que fomos libertos de uma deficiência para entrar no Santo dos Santos, no templo do Altíssimo, louvar, saltar, adorar, bendizer a ele. É interessante depois que ele diz, quando Pedro viu isso, disse ao povo: e agora? O povo fitou os olhos nele e voltou os olhos para os dois. No versículo 12. E aí Pedro fala: por que vocês estão olhando? Por que vocês estão tão assustados? Vocês estão achando que isso é virtude nossa? Poder nosso? Vocês estão achando que isso é santidade nossa? É nada. A excelência do tesouro não é do vaso. É dele. A gente é barro. É vaso. Não é a importância nem a aparência do vaso, não, que está dentro dele. Ele está falando a glória dele, foi ele quem fez. Não olha para a gente, não. Quando eu li isso aqui, saltou aos meus olhos. Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pedro está falando: olha para mim não, nesse momento olha para ele, foi ele quem fez, foi ele quem curou, foi ele que libertou, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Não fica olhando pasmado: o pastor, o bispo, o semideus, o oitavo anjo do Apocalipse, o querubim da guarda alada. Não, foi Deus quem fez, é Deus quem faz, é ele que vai fazer na minha, na sua vida. Então, irmão, já adora, faça como em Josué 6, já toca o chifre não de convocação, toca o chifre de celebração da vitória, mesmo sem entrar em Jericó, porque no capítulo 6, versículo 1, Deus diz para Josué: tenho dado na sua mão, aperceba-se isso e veja que eu já entreguei na sua mão. Eu não vou entregar, não vai acontecer, já aconteceu, celebra. E quando ele manda passar em volta da cidade de Jericó, no primeiro vai soldado, vai todo mundo armado, mas nas últimas 7 voltas vai só a arca da aliança dando volta, para Deus falar: quem derruba a muralha não é o soldado, não é a flecha, não é o grito, quem derruba é a minha presença, é a minha arca, é ela que vai derrubar Jericó. E é isso que vai acontecer aqui hoje. 16 anos e tem muralha que já caiu, porque a presença de Deus desceu, em nome de Jesus. O versículo 16 eu achei interessante. Ele diz que pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. É pela fé. Abacuque diz isso, 2:4, fidelidade.
ele sobe na torre de vigia e ele olha para baixo. O povo em corrupção, depravação, sacerdócio corrompido, levitas totalmente fora da posição. Aí ele fala no capítulo 1, até quando, Senhor? Até quando clamarei eu? Vem de Temã, vem do monte do mandamento, o monte que o Senhor manifestou a sua glória. Vem para cá que a coisa está complicada. E aí Deus responde, acabou de responder a Abacuque. Aí Deus responde, levanta uma nação pior do que tinha para corrigir o seu povo. E aí Abacuque fala, Senhor, a coisa está feia, o Senhor pega o mais sujo ainda para arrumar a situação? Aí no capítulo 13 ele entende por que Deus fez isso. E aqui quando ele coloca pela fé no seu nome, Abacuque está falando, todo mundo se desviou, se corrompeu, aceitou a modinha do momento. Eu vou manter fiel. Eu não vou entrar no ritmo. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo porque dá certo. Josué falou para a tropa dele, vocês vão fazer tudo o que Deus está falando, mas não vão gritar. Está todo mundo gritando. Vocês só vão gritar quando eu falar. Quando eu falar, vocês gritam. E aí quando Josué dá ordem, o povo grita. Não é fazer o que todo mundo está fazendo. É fazer o que o Espírito Santo está mandando. O que ele está falando para você fazer? Qual orientação ele está te dando? Qual é o posicionamento que ele está lhe concedendo? Porque quando ele diz que, Filipenses 2, o nome que está acima de todo nome, foi no nome de Jesus que esse milagre aconteceu. É no nome dele, irmão, que as coisas acontecem. E aí a Bíblia destaca no versículo 16 que ele deu uma perfeita saúde. Sabe o que é isso aqui? Não foi só uma cura física, não. Foi uma perfeita saúde. Espírito, alma e corpo. Isaías 53 diz, o servo sofredor, porque ele levou sobre si as nossas dores físicas e as nossas enfermidades, alma. Ele levou ambas, ele conduziu, ele levou. E aqui ele está falando, eu restabeleço uma perfeita saúde, ou seja, o que eu estou realizando não precisa de um apetrecho humano, não precisa de mais um toque do homem, não precisa de uma dica de algum merchandising coach. O que eu estou fazendo é perfeito. Eu estou restabelecendo a saúde da minha igreja, eu estou restabelecendo a saúde do meu povo, eu estou colocando em perfeito estado de funcionamento, eu estou tirando essa posição de coxo que não pode andar, que precisa ser carregado, eu estou tirando vocês desta condição. Como? Em meu nome eu estou fazendo isso, porque o meu nome está acima de todo nome. E aí no 19 ele responde o povo sobre a pessoa de Cristo e fala para o povo, arrependam-se, convertei-vos, quebrantem-se. Conversão? A conversão é quando o Espírito Santo tira eu e você da lama. Santificação é quando ele tira a lama de mim e de você. Religião coloca uma roupa limpa no corpo sujo. Qual a nossa decisão hoje? Religião? Então vamos entrar pelo quebrantamento. Porque a palavra arrependimento vem de metanoia. E eu descobri a origem da palavra metanoia de uma maneira muito interessante. No quartel. Quando dava o dispositivo em forma, o toque de trombeta, corneta, e dava sentido, e o comandante do dispositivo dizia, companhia ao meu comando, sentido, ordinário, marche. E aí começavam a marchar. Quando ele dava, veia, volta, batia no pé certo e tinha que virar todo mundo junto, porque senão derrubava todo mundo. Eu era o teste, eu chutava todo mundo da minha frente, quando virava, que eu virava o último do pelotão, dava bicudo em todo mundo. Aqui eram as mulheres da minha tropa, baixinha, né? Então um passo meu, né? Eu tinha que entender esse ritmo dentro do pelotão. Para você ter uma metanoia plena, você precisa discernir o corpo. Então metanoia era uma ordem que dava a um soldado que estava em deslocamento a uma direção e o comandante percebia que aquele final era impossível passar, o inimigo estava em posição melhor ou o povo estava fora da posição. Ele dava meia volta. E aí vem a ideia de metanoia. Era em movimento, ele dava meia volta e voltava para o curso original que ele tinha destinado. Assim eu aprendi meia volta, o dia inteiro marchando, o dia inteiro no sol, coturno, aquele calor, marchando, para entender o que é metanoia. Doeu. Deu bolha no pé. Quase que eu não conseguia sentar na moto.
fiquei mal, mas eu entendi o que é dar meia volta. Pode doer, irmão. Pode machucar. Mas para Deus é a vontade boa, perfeita e agradável. E quando eles entendem essa mensagem, ele diz, olha, eu estou anunciando a Cristo a vocês, mas vocês precisam dessa metanoia, desse arrependimento. E a Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, opera tristeza. Não é um arrependimento como a gente está habituado, que é o remorso do mundo. É um arrependimento que eu percebo a agressão que eu causei a alguém. Eu olho aquele que eu danifiquei, que eu fiz um mal e percebo o peso daquilo. E eu me entristeço porque eu causei mal a alguém. Eu sinto o peso por ter ferido alguém. Você já fez isso alguma vez? Já causou dano a alguém? E quando o dano foi físico, que fica visível, né? Às vezes a gente dá uma exagerada lá e bati demais. Meu Deus, e agora? Você percebia que você causava um dano. E aí aquela dor, aquela marca, toda vez que você olhava, ela te trazia a memória. E uma coisa é nostalgia, outra coisa é saudade. Saudade é uma coisa boa, nostalgia é uma coisa ruim. Nostalgia dá a ideia de um remédio, não é isso? Quando você está com dor, você toma um remédio e ele vai ali anestesiar aquela dor. Então, existem lembranças na nossa vida que quando vêm, elas trazem dores. Isso não é saudade, é nostalgia. Então, o que ele está falando, nós temos que ter metanoia, mudar a nossa mente e olhar aquilo que nós fizemos de mal, aquilo que nós causamos a alguém. E aí nós olhamos para quem? Para Cristo naquela cruz, levando sobre si as nossas dores e enfermidades, e percebe, nossa, o meu pecado colocou ele lá, a minha transgressão, eu ultrapassei a linha de limite e eu levei ele a padecer em meu lugar. A minha atitude levou o sofrimento a ele. Eu não posso ficar indiferente na igreja, eu não posso ficar indiferente no culto, eu não posso ser mais um na multidão, porque alguém fez algo por mim que eu não conseguiria. Então eu preciso me arrepender e entender que essa tristeza, segundo Deus, ela me leva a sentir a dor do outro. Quando Pedro conclui Atos 3, a igreja está em um processo de transição. E hoje nós estamos enfrentando essa transição. A igreja ela atravessa por um momento de transição muito delicado, muito complicado. Para a gente terminar aqui, quando eu olhei o tema, eu falei, nossa, nós estamos passando por um processo ministerial e dia 28 é o nosso último dia na igreja que nós estamos. E o nome que nós colocamos lá atrás, e que veio sendo amadurecido por anos em oração, em trabalhos, em conferências, inclusive algumas aqui na ICAP, quando era lá em cima, foi esse nome, Avivamento e Reforma. E eu fiz um banner, não coloquei placa, horário de culto, só pus uma cruz e um nome. E aí nós pegamos um lugar no meio do mato. No meio do mato, ninguém quer ir para lá. É no meio do mato lá, irmão. Não é Amador Bueno, ninguém quer ir lá. Tem pavor de ir lá. Rua de terra, cavalo. Colocamos um salãozinho e uma placa, Avivamento e Reforma, e uma cruz assim. Primeiro dia que eu parei o meu carro na frente de um estabelecimento que tinha lá, o cara chamou o amigo da igreja e falou assim, ó, eu não quero carro de crente aqui. Esse comércio é meu, o carro de crente aqui não para. Eu falei, maravilha, sem novidade. Vamos evangelizar as crianças. Eu estava parado lá na frente do salão um dia e fiquei olhando. Parou 6 ônibus da escola. Falei, nossa, 6 subindo, 6 descendo, 1h20 aqui parado, dá umas 300 crianças. Eu vou evangelizar essas crianças. Pegamos o irmão da igreja, fizemos doces negócios, paramos na frente, lá ficamos. Entramos em todos os ônibus. Os ônibus de linha que vinha da Benfica, a gente parou, entrei em tudo também. Falei, motorista, segura aí. Dá o documento do veículo, a sua habilitação. Aí o pessoal, enquanto eu falava isso para ele, o pessoal entrava no ônibus e ia evangelizando, entregando uma canjica, um caldo que a gente fez. E o cara só aqui, ó. No outro dia ele chamou o rapaz da nossa igreja e falou, rapaz, eu não sei que igreja que vocês são, mas pelo menos que eu estou acostumado a ver, eu sou da Macumba. Eu nunca vi uns crentes assim. Então faz o seguinte, aqui, ó, pode parar cá. Os irmãos da igreja podem parar aqui tranquilo. Eu moro do lado, aqui tem uma chácara. Tem bastante espaço lá. Quando vir gente da igreja, pode parar lá, que há uns 20 carros, não tem problema nenhum. O que Deus, temos que discernir o tempo da igreja para agora. Discernir o tempo de igreja para a realidade da sociedade que nós estamos. Nós não podemos mais sair daqui e apresentar a minha igreja, nós temos que apresentar o nome dele.
É sobre ele que nós temos que apresentar, ele que nós temos que falar. Tem muita gente coxa que está na porta da igreja, mas não entra, porque a gente apresenta para ela uma placa, a gente apresenta para ela uma doutrina, um costume, uma tradição, mas o que ela precisa de fato tem um nome que pode tirar você dessa, que pode resgatar você disso, que pode libertar. Qual nome é? Jesus. Esse nome tem poder, irmão, e usaremos ele até o fim. Então nessa noite, irmão, 16 anos, se alegrem. Eu sei que as lutas vieram e vêm, mas saiba de uma coisa, vocês têm essa característica, discernir o tempo. O que está vindo de gente que está mutilada, o que está vindo de gente que está ferida com igreja. Eu conheço gente que eu estou discipulando, se eu falar escola bíblica, ele cai e corre, porque ele está traumatizado com isso. Se eu falar culto de ensinamento, ele foge. Se eu falar reunião na casa, ele foge. Se eu falar célula, ele, meu Deus, estou correndo disso. Nós precisamos apresentar ele, o nome dele, é sobre ele que nós temos que falar. Ele é a porta de entrada, de acesso. Por que ele não pedia esmola para quem saía do templo? Porque ele já percebeu que quem saía cheio do poder. Mas nós estamos vendo uma mudança na igreja, de que quem vai entrar já vai entrar com o poder, não vai precisar entrar no templo para receber a graça, para receber o poder, para receber a unção. Ele já vai vir para o templo com adoração, já vai vir para o templo com o poder, vai vir para o templo com a graça nele, e aí quem estiver na porta não vai ter chance de fugir. Não é assim, irmão, no evangelismo pessoal? Você vai com a Bíblia na mão assim, ó, o cara já te veio, vai para o outro lado, corre, vaza. Agora, e se ele pegar você numa realidade diferente? Não espera sair do culto para fazer, já vem fazendo, já vem curando, libertando e manifestando. Amém, irmãos? Dentro dessa palavra, irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. E a ceia do Senhor é uma aliança de Deus conosco. Quando você participa, você lembra da morte dele. Você anuncia. Quando o Melquisedeque aparece para Abraão, ou Abrão, ele está vindo de uma guerra. Uma guerra que ele teve muitos despojos de 9 reis. Porque era 5 contra 4. Os 4 ganham, leva embora. Aí depois ele vai lá e resgata. Ele resgatou aquele que tinha ganhado e que tinha perdido. São 9. Ele volta com tudo. E Melquisedeque aparece no caminho. E entrega pão e vinho para ele. Ceia é entregar. Você recebe. Mateus 26, Jesus diz para os discípulos, tomai. Paulo diz, tomai e comei. Ceia, você recebe. Você celebra a morte e a vida dele. Você anuncia. Quando você é fiel a Deus, você celebra a sua aliança com ele. Quando você participa da ceia, você fala, ele me aceitou no corpo. E quando você é fiel a ele, você diz, eu faço parte do corpo, eu estou provando. Eu estou sustentando. Eu quero que esse corpo cresça. Eu quero que esse corpo vá para frente. Eu quero que esse corpo alcance os coxos, os aleijados aí fora. Então, por isso, eu participo, eu faço aliança, eu menciono, eu sou fiel a Deus, eu coloco. E quando Deus chama Moisés, fala, Moisés, o apóstolo falou aqui de coração duro. E é verdade. Deus chama Moisés no capítulo 30 de Êxodo ao 40, numa conversa. Fala, Moisés, vai. Você vai fazer esse povo entrar na terra. Já tem um anjo na sua frente, a terra está logo ali. Aí Moisés fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Aí Deus fala a Moisés, sabe por que eu não posso estar no meio de vocês? Porque o povo tem o coração obstinado. Pode ter anjo, irmão. Pode ter a terra prometida. Se não tiver a presença de Deus, não adianta nada. O coração duro do povo convidou Deus a ir embora. E aí Moisés fala, então tá bom, então eu fico aqui. Moisés ficou. Até que Deus viesse. E aí Moisés olha para a nação e fala assim, olha, vou fazer uma risca aqui. Quem quiser servir a Deus, passa para cá. A tribo de Levi passa. E o resto fica. Olhando o bezerro de ouro, pensando na festa do mundo, na quermesse, no vinho quente, no quentão, fica lá. Moisés olha para a tribo de Levi e fala, vocês vieram? Moisés, estamos aqui. Desembainha a espada. E mata todo mundo. Deus escolheu a tribo de Levi. Ela escolheu Deus. A partir dali, Deus fala assim, essa tribo agora eu vou separar. Essa tribo é minha, porque eles decidiram por mim. Eles me escolheram. Eles passaram a risco e vieram até mim, então eu vou até eles. Aí Deus separa na lei o sacerdócio. Mas antes, em Melquisedeque, quando Abraão se prostra diante de Melquisedeque, Abraão já está falando assim, vai vir uma linhagem aí. E Jacó faz a mesma coisa. Em Gênesis 28 e Gênesis 31 tem a resposta. A mesma coisa que o seu avô fez, Jacó faz. E quando ele tem os seus filhos, vem a tribo de Levi, eles lembram disso.
Eles aprenderam em algum lugar, e eles lembram que um dia Abraão se prostrou diante de uma eterna aliança, de um sacerdócio eterno de Hebreus 7, apontando já para Jesus, o nome que está acima de todo nome. E aí ele diz: por que eu entrego? Porque é obrigado? Porque é 10%? Porque eu tenho que fazer? Não, eu entrego porque eu entendi, porque tudo é dele, é eterno, é para ele, é uma adoração, é o louvor, é uma oferta, é a minha vida, é muito mais do que eu posso imaginar. Então eu vou praticar, porque o nome dele lá atrás já foi pronunciado. E o texto que nós lemos de Atos 3 diz: os profetas, os pais, os patriarcas vieram falando aquele que vocês colocaram na cruz. E aí ele termina dizendo: amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus acrescente, enquanto a vinda de Cristo nos der por completa, anos de vida, de mistério e maravilhas nessa igreja. Posso orar com você? Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez nós estamos acostumados a sermos carregados. Mas chegou a hora da gente se levantar, saltar, pular, viver uma reforma pela palavra. De Romanos 12. A indiferença está muito grande, irmão. Quando você tocar na ceia, a Bíblia diz assim, ó: e muitos não discernem. Não discernem. Discernir o corpo é olhar a igreja e ver o estado que ela está, e tomar uma atitude em cima disso. Quando eu pego o pão e eu discerno, eu olho para o irmão que está do meu lado e falo: rapaz, como é que você está? Eu olho para a minha liderança e falo: e aí, como é que está? Eu estou discernindo o corpo, eu estou avaliando, aí eu participo da ceia, porque eu discerni, eu tenho a comunhão do corpo, eu participo. E a indiferença, irmão, está sendo uma ferramenta usada dentro da igreja. Você prega. Se você prega calmo, criticam. Se você não prega teologia, criticam. Se você vem com teologia, criticam. Se você fala grego, hebraico, aramaico, reclamam. Se você prega falando êxodo, reclamam. Se você canta 3 hinos da harpa, reclamam que é antigo. Se canta 3 hinos agora, fala que é modinha. Se você fala com quem está do seu lado, isso aí é coisa de louco. Se você não fala nada, o cara é muito folgado, o cara duro, o cara arrogante. Se você convida para vir para o culto, não para de mexer o saco. Se você não chamar, ninguém vem atrás de mim. É uma indiferença. É uma frieza. Vocês têm uma experiência de missões muito além da minha. Bem na minha frente, vocês sabem o que eu estou falando. O que o islamismo gasta em 3 dias em missões, a Igreja Batista dos Estados Unidos leva 1 ano para fazer. Quer indiferença maior que essa? Enquanto os crentes se deleitam nas guloseimas da vida, alguém do lado morre de fome. Enquanto a gente tem lá a blusa mofando agora no guarda-roupa, 3 morreram de frio na madrugada. E eu vi que eu tenho um irmão aqui que sempre faz trabalho de madrugada aqui, né? Tem um pastor aqui. Discirna o corpo. Busquem oração. Curve sua fronte, irmão. E a minha oração por você é para que Deus levante companheiros que andem junto com você em oração. Que dobram o joelho com você. Que te abraçam em oração. Senhor, nós sabemos que um avivamento, ele não parte de um mérito ou de alguma metodologia do homem. Nós sabemos que isto vem de ti, meu Deus. Pai, nós te pedimos nesta noite, este avivamento, Senhor, esta reforma, como nos dias de Josias, Pai, de tal modo que a cidade, o bairro, a vida que estiver próximo a nós seja alcançada, Senhor. Deus, nós te pedimos em oração, produza em nós o teu reino, através de nós manifesta ele. Senhor, nós pedimos nesta noite, que o Senhor venha nos transformar, Deus. Que o Senhor venha renovar o nosso ânimo, o nosso vigor, a nossa força, o nosso entendimento, a nossa disposição em servir, em seguir ao Senhor Deus. Que a sua boa mão esteja continuamente sobre esta casa de oração. Que a tua mão esteja sobre a vida da liderança, sobre a vida dos músicos, sobre a vida de cada ovelha desse aprisco, ó Senhor. Que a tua mão venha conduzi-los, ó Pai, a orações, Senhor meu Deus, ainda que sobrecarregadas de angústia, ainda que muitas vezes pesada em aflições, como Obadias orava, mas que o Senhor venha, meu Pai, sobre o teu povo, despertar
despertando a cada um para uma vida de oração diante do trono da graça. Meu Deus, eu peço a Ti nesta noite, renova, Senhor, os nossos dias, de modo que nós entendamos, discernamos os nossos próprios erros e caminhemos ao rumo do centro da Sua vontade. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite para aqueles que estão coxos, aqueles que estão enfermos desde o nascimento, ó Pai, com alguma dificuldade, pelo nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja provisão, haja proteção, haja promoção, haja um avivamento, haja sobre o vale de ossos sequíssimos o Teu agir, o Teu querer, o Teu efetuar, despertando até o que dorme, removendo da inércia e levando, Senhor Deus, aos gemidos na Tua presença. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos, nada faremos, a lugar nenhum chegaremos, Senhor. Há duas varas ligadas em Jesus, as duas estão nele, uma Ele limpa para dar fruto, a outra Ele corta para lançar fora. Que o Senhor encontre em nós frutos, que o Senhor encontre em nós liberdade, para o Teu Espírito Santo agir, continuar operando na igreja. Energiza o Teu povo, energiza a Tua igreja, Espírito Santo de Deus, o maior avivalista da história. Nós precisamos de Ti hoje, nós precisamos da Tua ação dentro de nós, produzindo em nós esse quebrantamento, esse desejo ardente pelos dons espirituais, para sermos testemunhas do Senhor nessa terra. Pai, nós pedimos em oração, remove a mente fixa, remove o pensamento cauterizado, a consciência possuída de obras mortas, e nos faça caminhar por um novo e vivo caminho. Doce Espírito, nós Te amamos, Te celebramos, Te adoramos e expressamos a nossa dependência de Ti em nossas vidas. Pai, eu Te dou graças por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Deus, obrigado por essa oportunidade. Muitos pregadores acham que é um favor ou uma glória a igreja ter ele no púlpito, mas é o contrário. É um benefício imensurável estar diante da noiva do Cordeiro. Que a Sua boa mão, como com Esdras e Neemias, esteja continuamente sobre esta igreja, produzindo a piedade nos corações, levando a uma fraternidade sincera e uma comunhão do Espírito. Como Paulo escreve em Efésios, nos ensina a preservar a unidade, nos ensina a preservá-la. Nós não temos poder de constituí-la, mas o Espírito produz em nós tal unidade, nos ensina a preservar, nos ensina a guardar, nos ensina a cuidar dela. Eu sei, Espírito Santo, que Tu está em nosso meio, mas eu não quero somente a Tua manifestação, eu não quero só entrar no templo e ver a Tua glória, eu quero a Tua presença, como Ezequiel andava e a roda o acompanhava. Eu quero a Tua presença diariamente, uma vida contigo piedosa. Este é o desejo do meu coração. Eu sei que aqui está o Senhor, corações frios, crus e diferentes, brancos como a neve da frieza, mas eu sei que há um poder de despertar o que dorme, de levantar o caído, de acender a chama de Pentecoste no coração da Tua igreja, de modo, ó Pai, que vivemos uma vida que nada mais importe. Ó doce Espírito, toma o Teu lugar entre nós, habita nessa noite, vem com Teu fogo e apura o nosso coração. Aleluia. Tem algumas confirmações no meu espírito muito claro. Pode se assentar um minuto. Bom, na realidade aqui é reforma e avivamento. Nós precisamos mudar aqui a ordem. Mas é o seguinte, já tem uma colocação de Deus no meu coração há algum tempo.
já há algum tempo mesmo, isso não é de hoje. Desde que veio essa visão sobre o portal 70, Deus tem falado com relação ao nome. Mas lá no livro de Eclesiastes capítulo 8, 6, diz assim: para todo propósito há um tempo e um modo. Amém? Eu não posso chutar o pau da barraca e fazer tudo de uma vez. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. Desculpe o termo, chutar o pau da barraca, mas todo mundo usa isso. Quando ele falou sobre o nome do ministério, foi uma confirmação de Deus. Porque já há algum tempo eu estou querendo mudar o nome da igreja. E agora chegou o tempo. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala para Moisés: Moisés, hoje, agora, é o primeiro mês do ano. Deus estava dando um novo calendário para o povo de Israel, porque eles estavam vivendo o calendário do Egito, um calendário demoníaco. E quando eles estão para sair, justamente no momento em que Deus vai determinar a última praga, Deus fala isso para Moisés: olha, vai ter uma celebração, isso vai ser uma aliança, eu vou fazer uma aliança com vocês. Deus estava dizendo isso. Então, agora vai ser o primeiro mês do ano. Eu não sei que mês que eles estavam vivendo lá no Egito, mas não era o primeiro mês do ano. Mas ele fala agora, este mês é o primeiro mês do ano. E nós estamos vivendo julho, primeiro mês do nosso ano. Aleluia! Eu só ouvi 4 aleluias. 4. Aleluia! Aumentou um pouquinho, mas ainda não me surpreendeu. Aleluia! Está melhorando. E a partir de então, Deus determinou um novo calendário para o povo de Israel. Inclusive estipulando, estabelecendo as festas e as celebrações no meio do povo judaico a partir daquele tempo. A partir de lá que eles tiveram, primeira coisa, a Páscoa, depois tabernáculos e Pentecostes, festa dos pães asmos, e assim foi. E assim ele estabeleceu as celebrações. E a partir de hoje, eu quero declarar oficialmente no reino espiritual, o nome do ministério vai ser Portal 70. Amém. Glória a Deus! Calendário da vinda. É o calendário da volta. Portal 70. Ministério apostólico e profético. Amém, amados? Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Hoje veio a testificação. Fácil. Ela veio fácil no meu coração. Porque Deus já está falando há algum tempo. Eu já expliquei, mas depois com calma eu vou estar falando mais a respeito do Portal 70. É tremendo isso. Se você for ver o que significa 70 na Bíblia, você vai ficar espantado. Jesus enviou 70 diante dele, nos lugares onde ele iria. Ele pegou 70 missionários, falou: vocês vão lá nas aldeias, cidades, vão adiante de mim. E deu capacitação para eles, deu autoridade sobre eles. Eu vos dou autoridade para pisares em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será feito. Deus está nos dando uma nova autoridade. Amém? Deus está efetivamente renovando a aliança dele conosco. Aleluia. Deus está nos dando novas plataformas de ação. Vai ser um novo tipo de evangelismo, vai ser um novo profético, um novo ensino, vai ser algo muito direcionado para a vinda de Cristo. Porque, amados, não temos mais muito tempo. Não temos. Como eu disse de manhã, eu estou pondo a cara a tapa. Aleluia. Porque eu estudei muito sobre isso. Eu mergulhei nesse assunto. Eu vou dizer, Jesus volta dentro desses 10 anos. Por isso, Portal 70. Depois você dá uma olhada no Salmo 90, versículo 10. Apóstolo, é perigoso o que você está falando. Paulo disse que nós podemos entender os tempos e as épocas.
Eu não posso dizer o dia, nem a hora que Jesus volta. Isso eu não posso dizer. Porque eu nem sei. Eu não sei. Mas eu posso entender o tempo. Isso é claro. Vai ler lá Tessalonicenses capítulo 5. Você vai começar a entender que Paulo fala assim: mas não é necessário que eu vos fale essas coisas, porque vocês sabem. Vocês estão sabendo. Vocês estão discernindo os tempos. Amém? Ok. O tempo dá para você entender. Então, amados, é o portal 70. Amém? Calendário da vinda, ministério apostólico e profético, para a honra e glória do Senhor. E muita coisa está acontecendo por aí. Muitos pregadores que têm vindo, como Jimmy Baker, o pastor Wendell, e outros, o pastor Ney, outros que virão ainda nesse mês. Você vai ver o que eles vão dizer. Vocês vão ver a testificação que vai ser. Amém, amados? Então eu declaro um novo tempo de reforma, de cura, de transformação na sua vida. Amados, eu tenho certeza, uma grande parte de vocês não vai mais esconder pecado. Não vai mais encobrir pecado. Porque isso traz doença, isso faz mal. Isso deturpa, isso traz depressão, opressão e tanta coisa. Tanta coisa. Mas de repente as pessoas vão começar a chegar na frente, vão começar a confessar os pecados. Porque o ministério começou assim, lembra disso? Quem estava lá? Não sei se alguém estava lá naquela época. Nós fizemos um jejum só de pão e suco de uva. Nós ceávamos, só comíamos isso. Ceávamos todos os dias, foram 40 dias. De repente as pessoas começaram a chegar na frente, confessando pecados diante da igreja. Eu confessei, ela confessou, os pastores confessaram na época. E uma grande parte das pessoas vinham na frente e confessavam os seus pecados. Isso é igreja. Aleluia. Isso é quebrantamento. Não é tremendo? E você vai ver que eu vou insistir nesse tema de quebrantamento e multiplicação. Aleluia. Porque o quebrantamento genuíno, ele traz multiplicação. Amém, amados? Você está comigo? Está conosco? Está com Cristo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos cear. Vou chamar os pastores que estão aqui. Os presbíteros, pastores. Amém? Podem vir vocês para cá. Os pastores podem vir. Tem duas razões para estarmos renovando a aliança com Cristo. Vocês sabem muito bem que ceia é uma renovação da aliança. Assim como ele citou, quando Melquisedeque foi levar a ceia para Abraão. Estava havendo uma aliança aliança com Cristo que haveria de vir. E ali estava sendo determinada uma unção na linhagem, porque Abraão foi o primeiro judeu, e naquela linhagem Deus iria trazer Cristo. Então precisava ser determinada uma unção na linhagem, e quem fez isso foi Melquisedeque, porque a palavra fala, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veio vindo na linhagem a ordem de Melquisedeque, para chegar em Cristo. Amém, amados? Amém. E a ceia nada mais é do que uma renovação dessa aliança com Cristo. Por meio do sangue que ele derramou.
E também há dois motivos que eu falei, uma, a ceia e outra, o nome. Deus está nos marcando com esse novo nome, com essa ampliação da visão que Ele nos deu. Porque a visão da reforma Ele nos deu há 17 anos atrás. Amém? Amém. Ele nos deu essa visão, estava no monte, quando Deus falou comigo sobre reforma espiritual. E aí eu escrevi o livro, Deus me deu o livro, e o ministério foi inaugurado em cima dessa visão. Foi essa base. E agora nós estamos renovando esta aliança, porque a reforma continua, mas eu entendo que ela vai continuar com muito mais força, porque ela vai redundar, vamos dizer assim, no avivamento. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, porque antes da fundação do mundo, o Senhor descansou em teu Filho, porque Ele aceitou, Senhor, em vir a esta terra, Pai, por amor às nossas vidas, Senhor. Derramar o seu sangue precioso naquele Calvário, ter a sua carne desfacelada, por amor às nossas vidas. Que ao comermos esse corpo de Cristo, nós possamos reconhecer os nossos pecados, Senhor, e o sacrifício de um grandioso amor pelas nossas vidas, Pai. Deus, apresentamos diante de Ti, Pai, o corpo, este pão, que no reino espiritual torna o corpo do Teu Filho, dilacerado naquele Calvário por amor às nossas vidas. Que venhamos ser fiéis, Pai. Que venhamos reconhecer este tão grande sacrifício e os nossos pecados, Pai. Santifica, Pai, este pão, que no reino espiritual torna a carne de Jesus. Que ao ingerirmos esta carne, Senhor, os nossos olhos sejam abertos para o novo do Senhor, Pai. E que não venhamos nunca esquecer dos nossos pecados que crucificaram Jesus. Muito obrigada, Pai, por ter um grandioso amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E naquela noite que ele constituiu a ceia, ele disse assim, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, através do meu sangue que vai ser derramado por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comeres e beberes, até que eu volte. E não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino. Então ele está vindo, hein? E nós vamos ser levantados pelo poder do Espírito Santo, glorificados, vamos subir, nos encontrarmos com ele e vamos para as bodas do Cordeiro. Aleluia. E ali nós vamos tomar o segundo cálice. Amém? Amém. Olha, sinceramente, eu não sei que vinho que vai ser aquele. Então, não é que Deus falou isso. Eu presumo que talvez seja aquele vinho que ele transformou água em vinho lá nas bodas de Caná. Pode ser aquele lá, hein? Vamos participar lá. Primeiro cálice, de fato, é no noivado. Isso é uma tradição judaica até, que se praticava naquela época. E o segundo cálice se tomava no casamento. Então o segundo cálice, por isso que ele falou: não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino. Então vai se cumprir lá, amém, mano? Mas nós estamos fazendo memória do ato do Calvário nesse momento. Por isso eu consagro esse elemento agora, Em nome de Jesus. para que também no reino do Espírito se torne o sangue de Jesus, onde a vida, o sangue de Jesus tem a vida, o poder da vida eterna. Amém?
podem vir se servir à mesa do fundo para frente, O ok? universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Do preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Santo, santo, santo. Venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, Jesus. Não há Deus como o Senhor, nem outra verdade. Ele é o único digno de ser exaltado, engrandecido, glorificado, adorado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor para poder instruir? Quem deu a ele primeiro para que ele possa retribuir? Aleluia.
porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo. Amém, amados? Vamos participar? Amém. Obrigada, Jesus. Santo Senhor. Terceiro dia houve um terremoto. Quando Jesus rende o Espírito ao Pai, é um terremoto. Cai principados e potestades. Quando ele ressuscita, é um terremoto. Cai o Espírito da morte. Ele vence a morte. Aleluia! Ele ressuscita. O Espírito Santo toma dentre os mortos, o glorifica e o ressuscita. Aleluia! Aplaudam a Jesus, glória a Deus. Eita Deus bom! Os estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Pai, tu és renovo, tu és vida de renovo, Espírito de glória. Aleluia. Na beleza da sua santidade. Ele é aquele que venceu a morte. Ele venceu. Ele é aquele que ressuscitou. He won. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Uou! Aleluia. É um Ele é a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. E ele virá. E ele virá. Ele é aquele pelo o qual todo joelho se dobrará. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos na beleza
beleza da tua santidade. Glória a Deus, aleluia. E nós o adoramos na beleza. Yes. Praise the Lord. Amém. Aplauda aí, Jesus, bastante. Amém. Ó. Parece que está fazendo frio, né? Quando ele começou a ministrar, logo de cara, ele falou de oração. Lembra disso? Você precisa andar com quem ora. Aleluia. Terça, 6 da manhã, nós temos culto de oração. Sabe, né? O pelotão está aumentando. O grupo está aumentando. Se você quer vitória, como é que tem aquela... Vai gemendo. Hã? Vai orando, geme e chora. Quer vitória? Vai orando, geme e chora. Amém? Então vem orar aqui terça-feira às 6 da manhã, é legal. Depois toma um café gostoso. Amém, amados? Amém, Gamaliel? Você está com cara de mais crente agora. A Mariana também. Glória a Deus. Ok. Tá vindo uma capa profética sobre a tua vida. Profético. Mas o profético do ministério profético, não dom de profecia. O dom de profecia acompanha o ministério profético, mas o ministério profético é aquele que vê adiante. É aquele que dá direção. É por aqui. É aquele que vê as situações no celestial ou no celeste. Amém? Receba essa palavra. É uma capa ministerial profética. Está vindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu não sei o que eu vou falar, mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu espírito. Deus está te dando um novo registro. Eu não sei o que é isso. Não sei se está acontecendo alguma coisa em termos de documento. Eu não sei se é passaporte, se é visto americano. Mas Deus está te dando um novo registro. Amém? Glória a Deus. Deus está tirando suas vestes antigas e dando vestes novas. Suas vestes estavam antigas. Era do tempo passado, do tempo antigo. E Deus está mudando as suas vestes. Então receba essa palavra. Vai ser um tempo diferenciado. Você vai... É como uma postura diferente. Porque é a obra do Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba a igreja. Esse manto profético novo em nome de Jesus. Porque nós vamos viver a multiplicação. Por causa do teu coração quebrantado e rendido diante de Deus, Deus vai provocar a multiplicação, um coração novo. Um coração novo. De ousadia. Amém? Receba aí na família de vocês. Receba. Nuno. Receba, Nuno. Deus está mudando a sua mente. Você lembra de falar de metanoia? Metanoia é uma transformação na mente da pessoa. Você pensava de um jeito, vai pensar de outro. Deus está provocando isso na sua vida, em nome de Jesus. Receba a cura, igreja. Receba o poder de milagres. Receba, de fato, uma transformação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém? Vem falar aqui. É o seguinte, no Itapevi, cadê a pastora Vivi? Já pulou fora? Às pressas. Aleluia. Deus vai dar vitória. Seguinte. Teve também um pregador novo lá na igreja de Itapevi. Pastor o quê? Ali, você conhece ele? Alex Sales. Ok, não sei quem vai vir domingo que vem lá. Talvez seja eu que pregue. Que dia que eu vou pregar? Dá meu celular, pastor, por favor. Está nos grupos. Bom, está nos grupos aí. Fala. Pastor Herbert. É de vocês, da igreja de vocês? Né? Amém. Dia 27 nós vamos fazer teatro CAP. Vai ser com Bispo Caju. Amém? Amém. Dia 27, que é a data máxima aí de aniversário, vai ser lá no Teatro CAP, no Auditório CAP. Glória a Deus. Ele mandou dar o recado, mas ele já deu. Então vamos prestigiar a nossa igreja. Eu sei que você está de férias na escola, quem estuda, né? E quem não está e quer mais do Senhor, vamos aí acrescentar. Terça-feira é feriado, então vocês podem acordar às 5h30, estar aqui às 6 da manhã para orar. Depois vocês voltem a dormir. Amém? Quarta, então, tem lá na Itapevi, vamos estar prestigiando, porque Itapevi também está fazendo 2 anos. Fez agora, né? Hoje a gente faz 16 e dia 2, eu acho que foi aniversário. Dia 1º foi aniversário da igreja. 2 aninhos da nossa igreja lá em Itapevi. Amém? Então convide os seus amigos, né? Fala para estar conosco comemorando o nosso aniversário da igreja que foi transferido para o dia 27. Glória a Deus. Então peguem aí, pede para Ana o endereço, o convite virtual para estar passando para as igrejas. Glória a Deus. Então é isso. Deus abençoe. Não mexe aqui, rapaz. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a poderosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus de Nazaré. Amém.